Diz assim o texto: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor acima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. E se não me vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vou contar de 1 até 3, e os irmãos vão repetir no versículo 9 a parte final: peço-te que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Vamos lá? 1, 2, 3. Peço que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Para ensaio tá bom. Mais uma vez. 1, 2, 3. Peço que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Amém. Senhor, em nome de Jesus, podemos assentar, né, nessa noite. Fique tranquilo, irmãos, porque o Senhor Deus é o dono desta igreja, é o dono desta festividade, é o dono dessa obra. Se não fosse assim, por certo, esta obra não permaneceria de pé. Amém? Queridos e amados irmãos, nós lemos nesta noite, no segundo livro dos reis de Israel, um texto muito conhecido que fala-nos sobre Elias e Eliseu. Este texto que nós acabamos de ler vai nos revelar algumas verdades que vão mexer com a nossa alma aqui nesta noite. A Bíblia diz que o livro dos reis, eles relatam para nós um dos momentos mais caóticos da história de Israel. O livro dos reis, eles relatam todo o período em que os reis governaram e reinaram. O livro dos reis de Israel, primeiro e segundo livro de reis, eles formam um só livro. E esses dois livros, formando um só, trazem para nós os erros e acertos dos reis que governaram a Israel. A Bíblia chega a nos dizer que neste período em que os reis estavam governando, foi um período de grande dificuldade espiritual, porque houve um grande declínio espiritual. Israel estava longe da comunhão com Deus. O povo de Deus estava desviado. A aliança havia sido quebrada.
A comunhão estava partida. Deus não mais manifestava. O povo estava idolatrando outros deuses. E o Senhor Deus não estava se agradando de nada disso. E nós lemos nessa noite que houve um homem levantado por Deus, que foi um dos principais responsáveis para uma mudança neste clima espiritual. Todos nós sabemos que Elias foi conhecido como um dos maiores profetas de todos os tempos. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Elias é conhecido como um homem destemido, como um homem de confiança, como um homem de fé, de confiança inabalável, um homem de comunhão, um homem de intimidade, um homem que tinha certeza e conhecia o Deus a quem ele servia. E a Bíblia diz que neste período de maior declínio espiritual, o Senhor levantou este homem chamado Elias. Deus não levantou este homem em um tempo de bonança, em um tempo de alegria ou em um tempo de prosperidade. Pelo contrário, Deus levanta Elias em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade e em um tempo de escassez da presença de Deus. Tudo isso ocorrera ou aconteceu pelo fato do rei Acabe casar-se com Jezabel, e sendo este rei mau e fazendo mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que reinaram antes dele, fez mais de que Jeroboão. Ele levou Israel a um declínio total. E nós sabemos que naquela época o rei, ele era um espelho, o rei, ele era uma referência. Se o rei fosse um rei bom, se fosse um rei que servisse a Deus como referência e como espelho para o povo, logo o povo seguia o rei. Mas a Bíblia diz que Acabe fez mais de que todos os reis para entristecer e desagradar a Deus. E ainda fez mais. Ele se curvou, se prostrou e serviu a Baal. Por quê? Porque Acabe casa-se com Jezabel. Jezabel sendo filha de Etibaal, rei dos Sidônios, um homem idólatra. Jezabel cresceu a sua infância, adolescência, juventude, a sua idade madura, e ela não conhecia Deus. Jezabel só conhecia Baal. Profetas só conhecia os profetas de Baal. Altares, Jezabel só conhecia os altares de Baal. Jezabel era uma mulher inteligente, Jezabel era uma mulher astuta, Jezabel era uma mulher com muitas artimanhas. Quando Acabe casa com ela e traz Jezabel para os territórios de Jerusalém, para os territórios de Israel, Samaria, quando ela chega nesses territórios, diz a Bíblia que ela começa a mudar o cenário. Ela viu que tinha algo diferente. Para ela implantar ou para ela introduzir o seu jeito ou a sua forma de adoração, ela precisava mudar o cenário. Então a Bíblia diz que quando Jezabel chega em Israel, a primeira coisa que ela faz, ela começa a quebrar os altares de Deus. Ela começa a jogar por terra os altares que estavam erguidos. E ela começa a levantar uma grande perseguição aos profetas do Senhor. Porque em todas as épocas sempre haverá profeta de Deus na terra. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de idolatria, mesmo em tempo onde todos estão desviados, mas Deus sempre tem os seus profetas. E Jezabel agora quer matar os profetas, porque ela sabia que se os profetas estivessem ali, ela não poderia introduzir a sua doutrina pagã. Então uma perseguição terrível se levanta. E muitos profetas, para não morrer, sentaram na mesa de Jezabel. Muitos profetas, para não morrer, se aliaram a ela, sentaram na sua mesa, comiam do pão, bebiam do vinho do rei e só profetizavam aquilo que o rei Acabe e Jezabel queriam ouvir. Mas Deus, que não se deixa escarnecer, Deus começa agora
a procurar alguém que tivesse autoridade, que tivesse força, coragem para ir contra o rei. Quando ela introduz esta doutrina pagã, todo o povo agora acreditava que Baal era Deus. Todo o povo acreditava que Baal era o Deus da prosperidade, que Baal era o Deus da chuva, que Baal era o Deus que providenciava o pão ou o fruto da terra. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor, ele levanta Elias, morador de uma cidade de Tez, um lugar pequeno, um vilarejo pequeno, Deus pega este homem, levanta Elias como um grande profeta, e a primeira missão de Elias foi ir de encontro ao rei. Por quê? Porque quando o povo acreditava que Baal era Deus, que Baal mandava na chuva, que Baal mandava na terra, e que os altares de Baal estavam espalhados em todos os territórios, isso foi para Deus um desafio. Nós sabemos que o único Deus que manda no céu, que manda na terra e que manda debaixo da terra, no inferno ou qualquer lugar do universo é Deus. Mas o povo estava totalmente cego na idolatria, estava achando que Baal tinha alguma autoridade, estava achando que realmente era Baal que mandava no tempo. Se Baal era o Deus da chuva, Baal controlava o tempo. E se Baal controlava o tempo, Baal controlava os céus. Então Deus levanta Elias e diz: Elias, vai lá. Deus autoriza. Quando Elias chega a Acabe, a primeira profecia foi essa: vive o Senhor, em cuja face eu estou tete a tete com ele. Não haverá chuva e nem orvalho cairá do céu. E a Bíblia diz que Deus, instantaneamente, ele cerra o céu, ele fecha, aleluia, o céu, e não houve chuva durante 3 anos e meio. O que estava acontecendo, pastor Euler? Deus estava, através de Elias e da sua profecia, querendo mostrar para o povo quem realmente era Deus. Se Baal era o Deus da chuva, a chuva teria que cair por cima da palavra de Elias. Mas a Bíblia diz que 3 anos e meio não houve chuva, nem orvalho caiu do céu. O que estava acontecendo, pastor Euler? Deus estava dizendo que quem controla todas as coisas simplesmente é Ele. Houve seca, houve dificuldade, e quando Deus libera a palavra, Elias disse: agora, Elias, você já profetizou que não vai haver chuva, agora você vai para o ribeiro de Querite e fica lá, porque eu já ordenei os corvos para te sustentar. E diz a Bíblia que Elias, como um profeta obediente, ele vai ao ribeiro de Querite e ele fica lá no ribeiro. E quando Elias achava que só iria beber água, a Bíblia diz que pela manhã e pela tarde vinha um corvo trazendo pão e carne pela manhã e pão e carne pela tarde. O que é isso, pastor Euler? Isso é a providência de Deus sobre a vida daqueles que são fiéis. Enquanto em toda Israel muitos estavam padecendo sede, fome, Elias no ribeiro de Querite estava bebendo água, comendo pão e comendo carne. Diga para o seu irmão: permaneça fiel a Deus. Diga para ele: ainda que todos se dobrem, mas você não pode se prostrar. Diga para ele: permaneça fiel a Deus, porque na tua fidelidade Deus, ele vai providenciar tudo na tua vida e não vai te deixar desamparado. A Bíblia diz que Elias ficou ali, e quando Elias estava bebendo água do ribeiro e ele olhou para cima, ele viu um corvo. Corvo na Bíblia é ave de rapina. Característica do corvo, ou o alimento principal do corvo, que é parente do abutre, primo do urubu, é comer carne estragada, é comer carne podre. Mas a Bíblia diz que o corvo trazia pão fresco e carne fresca pela manhã e pela tarde. Pastor, eu ainda não estou entendendo, eu vou te explicar. O segredo da providência de Elias, ou o segredo da providência de Deus na vida de Elias, não estava no corvo. Onde estava, pastor? Mas era o corvo que trazia o pão e carne. O segredo da providência de Deus, aleluia, na vida de Elias não estava no corvo. Estava onde? Estava na obediência do profeta. Porque se ele não vai para Querite, Deus não ia mandar
abençoar o corpo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: meu irmão, quer ser abençoado? Seja obediente a Deus. A Bíblia diz que agora Elias, ele fica ali comendo pão, comendo carne, bebendo água, até o tempo determinado por Deus. Deus agora pega Elias e diz: olha, Elias, vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te alimente. E Elias dá uma passadinha na casa da viúva de Sarepta, que estava catando lenha para fazer um bolo para comer e morrer. Mas a Bíblia diz que quando Elias chegou lá, na casa, aleluia, da viúva, ela não estava prostrada, ela não estava dentro de casa, ela não estava choramingando. A Bíblia diz que aquela mulher estava catando lenha. A Bíblia diz que aquela mulher, ela estava catando os cavacos, porque ela tinha farinha e tinha azeite para poder fazer um bolo para ela e o filho dela comer. Mas Elias disse: olha, mulher, aleluia, você me dá um pouco d'água. E ela: olha, vou buscar. E ele chama novamente e disse: não, vem cá, mulher, faz para mim primeiro um bolo. Ela disse: olha, eu vi no Senhor teu Deus, estou catando aqui 2 cavacos, deixei meu filho em casa, estou catando os cavacos aqui e vou fazer um bolo para que eu coma, aleluia, juntamente com meu filho e morramos. Mas Elias disse: mulher, faz primeiro para mim um bolo. E ela foi e obedeceu. Elias representava Deus na terra. Veja, aleluia, o segredo da vitória de alguém que está necessitado. A obediência é uma coisa que Deus não abre mão. E ela foi lá e obedeceu a voz do profeta. E quando ela fez o bolo, primeiro para Elias, que representava Deus na terra, aí Elias liberou a profecia e disse: olha, vive o Senhor, a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija voltará. E a Bíblia diz que durante os 3 anos e meio não faltou farinha, não faltou azeite, e aquela mulher viveu da providência de Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui nessa noite? Que todo crente que permanece obedecendo a voz de Deus, o mundo pode estar em crise, mas ele está vivendo a providência de Deus na tua vida. Você pode levantar a mão e adorar o nome de Jesus. A Bíblia diz que agora Elias, ele começa a ser procurado, porque Israel estava em crise. E alguém disse para Acabe: olha, aleluia, Elias se escondeu. Mas Elias estava aguardando o tempo de Deus para ele se manifestar. Quando Elias ele recebe a orientação de Deus para se apresentar a Acabe, a Bíblia diz que Acabe estava à sua procura. E quando Acabe está procurando Elias, Elias agora se apresenta a Acabe. E antes ele se encontra com Obadias, um servo do Senhor, que estava, aleluia, também fazendo a obra. Havia escondido 100 profetas em cavernas, em grupos de 50, alimentando estes com pão e com água. Diz a Bíblia que Elias encontra com Obadias e diz: olha, vai lá e avisa Acabe que eu estou aqui. E então Obadias vai, avisa Acabe. E quando Acabe chega, se encontra com Elias, Acabe disse: és tu o perturbador de Israel? És tu que está perturbando Israel? Elias disse para ele: olha, não sou eu o perturbador, tu que és o perturbador de Israel. Abandonaste os mandamentos, se curvaste diante de Baal, condenou, levou o povo à idolatria, abandonou os mandamentos de Deus. E eu que sou perturbador, a palavra perturbar quer dizer incomodar. Você sabia que quem tem comunhão com Deus incomoda quem anda de uma forma errônea? Você sabia que quem faz a diferença incomoda quem não faz a diferença? Você sabia que quem é obediente incomoda quem é rebelde? Você sabia que quem tem azeite incomoda quem não tem azeite? Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus tem a unção, não simplesmente para um, mas Deus nessa noite, Ele vai encher essa igreja, Ele vai encher esse templo, Ele vai encher os crentes, e a glória de Deus vai se manifestar. A Bíblia diz que eles se apresentam, e ali eles fazem uma aliança, um acordo. Que é isso, pastor? Sim. Elias chama Acabe e diz: olha, já que você está dizendo que Baal é Deus, e eu estou dizendo que Deus é Deus, vamos fazer então um acordo. Junta aí os seus profetas de Baal e Astarote, vamos para o Monte Carmelo, e você e seus profetas vão para lá, e eu, aleluia, vou lá também. E o Deus que nos responder com fogo, este será
Deus em Israel. Quando Acabe notifica aos profetas de Baal, eles aceitaram o desafio. Primeiro, por quê? Porque os profetas de Baal eram especialistas em fazer fogo. Só que, porém, era um fogo estranho. Quando Elias disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Eles olharam para o outro e falaram: ih, já está no papo, nós vamos fazer fogo e aleluia, Baal vai ser Deus. Mas Elias estava convicto que Elias tinha um fogo verdadeiro. Diz a Bíblia que eles se reuniram lá no Monte Carmelo. E Elias, então, já que vocês são maior número, comecem a clamar. E diz a Bíblia que os profetas de Baal começaram a preparar o altar. Pegaram pedra, pegaram uma lenha, pegaram o holocausto e foram arrumando o altar ali. E começaram a clamar, e começaram a gritar. Começaram pela manhã até o meio-dia. E grita dali, grita de lá, chama Baal, grita Baal. E eles viram que nada estava acontecendo. Começaram a se cortar, começaram a se flagelar, começaram a tirar sangue do próprio corpo. Mas Baal, aleluia, não se apresentou. Por que, pastor Euler? Porque Baal tem boca e não fala, Baal tem olho e não vê, Baal tem ouvido e não ouve, Baal tem mão e não apalpa, Baal tem pé e não anda. É por isso que eles clamaram e nada aconteceu. E eles estavam observando, pastor Carlos, e dizendo: clama mais, quem sabe ele está viajando, quem sabe ele saiu por aí. E eles clamaram e nada aconteceu. Eles tinham roupa de profeta, eles tinham todas as técnicas de profeta, eles montaram até o altar do profeta, mas o fogo não desceu, o fogo não se manifestou, porque eles estavam clamando Deus errado. Aí a Bíblia diz que Elias agora, ele começa a então chamar os profetas e diz: olha, já que vocês clamaram, espere aqui um pouquinho, porque agora eu vou clamar. E a Bíblia diz que Elias agora, ele vai diante do altar de Deus, que estava quebrado. Elias agora arruma o altar, porque altar quebrado, o fogo nunca vai se manifestar. Se o altar estiver quebrado, não tem oração que faça o fogo descer. A primeira coisa que Elias fez foi arrumar as 12 pedras. Veja uma coisa importante: as tribos de Israel estavam divididas, reino norte e reino sul, reino norte Israel, reino sul Judá. Quando Elias pega as 12 pedras e une as 12 pedras, formando um altar, Deus estava dizendo através de Elias: eu só mando fogo onde tem união, eu só mando fogo onde estão unânimes, eu só mando fogo onde está unido. Será que nessa noite a igreja está unida? Se estiver unida, se prepare, porque calabara, xandaraia, o fogo vai descer nesse lugar. A Bíblia diz que Elias arrumou o altar. 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Havia uma divisão, mas Deus estava dizendo: eu vou mandar fogo, mas primeira coisa, tem que estar unido. Diga para o seu irmão assim: sem união, não tem fogo. Se você quer fogo, se une comigo também. E começa a dar glória a Deus, porque Deus vai manifestar. A Bíblia diz que a primeira coisa, o Senhor usou Elias. Primeira coisa, Elias arrumou as 12 pedras. Elias colocou o holocausto, Elias colocou lenha, Elias arrumou o altar. O altar aqui na Bíblia simboliza a nossa vida. Altar na Bíblia fala da minha vida e fala da sua vida. Nessa noite eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa: Deus está nos convidando a consertar o nosso altar. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei se você entrou aqui hoje, está afastado, desviado ou ainda não aceitou Jesus. É uma oportunidade para você consertar o seu altar na presença do Senhor, porque Deus quer mandar fogo na tua vida. A segunda coisa que eu aprendo no altar de Elias tinha pedra, no altar de Elias tinha holocausto, no altar de Elias tinha lenha. Que coisa linda! Pedra no altar fala de firmeza, pedra no altar fala de garantia, pedra no altar fala de certeza, e a única coisa que sustenta o altar é a própria pedra. Pedra na Bíblia fala de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui nessa noite? Que o altar sem Jesus nunca vai estar de pé. Para ter altar de pé, tem que ter Jesus na vida. A pedra no altar é o símbolo de firmeza. Por isso o salmista disse no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino
de louvor ao nosso Deus. Deus, nessa noite, Ele quer firmar o teu altar, Ele quer firmar a tua vida, Ele quer te dar certeza, garantia, confiança, intrepidez, autoridade. Ele quer te colocar de pé. Chega de levar uma vida no charco de lodo, caindo aqui, caindo ali, caindo lá. Nessa noite Jesus está dizendo: eu quero te dar firmeza, porque Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Altar de Deus tem que ter pedra. A segunda coisa que tinha no altar de Elias, tinha holocausto. Holocausto quer dizer sacrifício. Sacrifício quer dizer renúncia. Renúncia quer dizer renunciar, abandonar, rejeitar, largar voluntariamente. Altar que não tem sacrifício não é o altar verdadeiro. Quando eu vejo o holocausto no altar de Elias, eu aprendo porque Jesus disse em Marcos 8, versículo 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12 e nos versos 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: a tua vida é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo e agradável a Deus. Segura. Primeiro ele diz sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. Segura aí que eu tenho uma verdade para você. Sacrifício vivo fala de dedicação. Deus não trabalha com ninguém morto. Deus não trabalha com um pastor morto. Deus não trabalha com um evangelista morto. Deus não trabalha com um presbítero morto, nem uma mocidade morta, nem irmãos mortos, nem uma igreja morta, porque o nosso Deus está vivo e quem serve a Ele tem que ter vida na presença do Senhor. Sacrifício vivo fala de dedicação. Sacrifício santo fala de separação. E sacrifício agradável a Deus fala de fé e obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. A terceira coisa que tinha no altar de Elias, tinha pedra, tinha holocausto e tinha lenha. Diga comigo: lenha. Lenha. Tinha lenha no altar de Elias. Sabe por que em muitos altares não está pegando fogo? Porque está faltando lenha. Aleluia. Salomão disse, Provérbios 26, 20: sem lenha o fogo se apaga. Existem 3 lenhas que não pode faltar no altar do crente: a lenha da oração, a lenha da santificação e a lenha da palavra. Crente que não ora, crente que não santifica, crente que não lê a Bíblia, nunca o altar dele vai estar em chama. Sempre o altar dele vai estar apagado. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: irmão, nessa noite é uma oportunidade que Deus está te dando de colocar lenha na tua vida. Se você não estava orando, volte a orar novamente. Se você não estava lendo a Bíblia, volte a ler a Bíblia novamente. Se você não estava santificando, volta a santificar novamente, porque Deus quer mandar fogo no teu altar, porque Deus quer mandar fogo na tua vida, porque Deus quer acender o teu coração, porque Deus quer renovar a tua fé, porque Deus quer renovar a tua esperança, porque Deus quer renovar a tua certeza, porque Deus quer avivar o teu ministério, porque Deus quer avivar a tua família, o teu casamento, o teu namoro. Deus quer avivar, mas é necessário ter lenha no teu altar. Oh, Jesus! Meu Deus! Tem que ter lenha no altar. Sem lenha, o fogo se apaga. Coloca a mão no irmão que está ao seu lado e esfrega-se a mão no ombro dele. Esfrega, esfrega. Isso, esfrega. O que é isso, pastor Euler? Lenha com lenha. Quando esfrega, sai fogo. Lenha com lenha. Quando esfrega, sai fogo. Já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se já acendeu. Meu Jesus de Nazaré, tem que ter lenha no altar. Meu Deus. Oh, aleluia. Recebe, recebe. Recebe fogo na vida. Recebe aí nessa noite a presença de Deus. Ainda tem lenha no teu altar? Veja que Elias
observando. Porque assim, profeta de Baal fica só olhando de longe. Será que vai sair fogo ali? Será que Deus vai manifestar ali? Aleluia. Quando alguém vem pregar, ou quando alguém vem cantar, ou quando alguém faz alguma coisa, os profetas de Baal ficam só de longe olhando. Não sei não, hein? Será que vai sair? Será que vai acontecer? Será que Deus vai batizar? Será que a glória vai descer? Ei, meu irmão, quem confia em Deus fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. Até o final deste culto, a glória de Deus vai se manifestar, e Deus vai mostrar que Ele é Deus em toda Israel. A Bíblia diz que Elias, ele coloca a lenha, prepara tudo bem bonitinho, mas Elias observa o altar de Baal, e o altar de Baal estava parecidíssimo com o altar de Elias. Como assim, pastor Euler? No altar de Elias tinha pedra, no de Baal também. No altar de Elias tinha lenha, no de Baal também. No altar de Elias tinha holocausto, no de Baal também tinha. No altar de Elias tinha as lenhas arrumadinhas, no altar de Baal também tinha. Então Elias olhou e falou: eu preciso fazer o meu altar diferente. Eu disse que altar simboliza a nossa vida. Eu disse que altar simboliza a nossa vida cotidiana. E